palavra o senador Randolfo Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos, doutora Jurema, doutor Pedro Alau, senhor relator. Me permita, senhor presidente, só uma preliminar aqui. O meu estado é o único, senhor presidente, que tem todas as suas reservas indígenas demarcadas. Nós temos, ao todo, 8 povos indígenas no Amapá. Nós temos, pelo menos, mais de 10 mil indígenas entre esses diferentes povos. Eu vou citar que uma cidade que é muito conhecida no Brasil, que é Oiapoque, o Brasil é muito conhecido como do Oiapoque ao Chuí. Então, a cidade de Oiapoque, 40% de sua população é indígena. Quase metade dessa na área urbana. E foi estudada na nossa pesquisa. E foi objeto do estudo da Universidade Federal de Pelotas, porque é uma cidade que tem uma população hegemonicamente indígena. É de conhecimento de todos isso. Os povos indígenas, eles não ficam somente aldeados. Aliás, só destacar, é um desconhecimento... Senador Randolfo, a Universidade Federal de Pelotas, o Centro de Pesquisas de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, é considerado um dos melhores e um dos mais importantes centros de epidemiologia do Brasil e reconhecido mundialmente. Eu tive o privilégio de trabalhar por 10 anos nesse centro de pesquisa e eu conheço muito bem. Não tenho, inclusive, perfeito, senhor presidente, eu não tenho, inclusive, não tenho conhecimento de Vossa Excelência sobre isso, mas tenho conhecimento que é um dos melhores centros de epidemiologia da América Latina. Aliás, nós temos que recuperar, porque nos tempos atuais, parece-me que se resolveu atacar a ciência. E onde se faz ciência? O Butantan passou 1 ano sendo atacado, senador Renan Calheiros, pelo presidente da República. O Butantan. A Fiocruz, uma representante desse movimento negacionista, veio aqui falar que a Fiocruz era um local onde tinha aparelho sexual masculino, na estrutura da Fiocruz, exposto por todo canto. Então, já chega da ciência ser atacada, é a ciência que está nos salvando, senhor presidente. Foi o Butantan, foi a Fiocruz que desenvolveram as vacinas, é a vacina do Butantan, a Coronavac, que vacina hoje 60% dos brasileiros, e essa vacina foi negada. A nossa ciência, os nossos cientistas têm feito um esforço enorme para estudar as causas e o comportamento da pandemia no país e para salvar a vida de brasileiros. A Federal de Pelotas é motivo de orgulho para os gaúchos, para os brasileiros, por se destacar na América Latina. Então, nós vivemos tempos tristes de obscurantismo, onde o conhecimento, a universidade, a ciência é atacada. Então, só para deixar, eu sou de um estado com muito orgulho, um estado de povos indígenas que tem seus territórios demarcados, com muito orgulho. Chega a ser desconhecimento, até entender que a formação do povo brasileiro é branca, negra, indígena, e como dizia Darcy Ribeiro, esta é a nossa maior riqueza, essa mistura que nos formou, essa mistura que nos forjou, é a nossa maior riqueza. Os povos indígenas desse país não estão todos aldeados. Aliás, há pesquisas hão de destacar que boa parte, muitas cidades do nosso país, sobretudo na nossa Amazônia, tem boa parte de sua população composta, na área urbana, composta de povos indígenas. Só essa preliminar, que eu considero que era importante aqui destacar. E eu queria já me dirigir, então, ao doutor Pedro Alau, para fazer a seguinte consideração, continuando as considerações sobre a Universidade Federal de Pelotas, que eu acredito desenvolveu um dos sistemas mais eficazes ao longo da pandemia de estudos da evolução da pandemia, da evolução da infecção pelo coronavírus. Esse estudo, o EpiCovid, tinha como alvo realizar um monitoramento epidemiológico em todo o país. Esse estudo, é importante que se diga, esse estudo foi financiado pelo próprio governo, por este governo, pelo Ministério da Saúde. Teve esse financiamento nas gestões, se eu me corrija se eu estiver errado, nas gestões do ministro Mandetta, do ministro Tachi, e foi suspensa após a entrada do ministro Eduardo Pazuello. O ponto focal dos pesquisadores do Ministério passou a ser uma técnica de poder decisório
o que me parece dificultou as tratativas. E o Ministério passou a não aprovar o modelo devolutivo dos dados pelos municípios, ao que pese a importância, a eficácia do estudo. Passando diante disso, doutor Pedro, eu queria diretamente perguntar ao senhor, porque parece-me que depois esse estudo foi substituído por outro. Eu queria, se o senhor tivesse as informações, a relação de custo do EpiCovid e do monitoramento que foi adotado em seguida pelo Ministério da Saúde. Corroborado com isso, me permita até para ganhar o tempo, fazer as seguintes perguntas. Qual foi a importância de um estudo como esse, do EpiCovid, durante a pandemia? Quais foram as justificativas apresentadas pelo Ministério da Saúde para descontinuar o estudo? O estudo se iniciou, já disse, sob a gestão do ministro Mandetta, e depois houve mudanças. Quais as mudanças que ocorreram na postura do Ministério? E ao que o senhor atribui a postura de boicote do Ministério da Saúde ao EpiCovid? Bem, senador, vou tentar ser breve para não gastar muito do seu tempo nos seus 15 minutos. Primeiro, ressaltar e agradecer pela manifestação, até pelo reconhecimento. O nosso grupo de epidemiologia de Pelotas liderou, e o professor Bernardo Horta é participante de um dos maiores estudos sobre saúde indígena nesse país até hoje. Então, é muito lamentável ter a nossa universidade, o nosso grupo de pesquisa atacado pelo senador Marcos Rogério, como acabamos de ser. O EpiCovid foi importante para trazer essas informações sobre a pandemia no Brasil. Todos aqueles dados que eu apresentei, poderíamos ter para todos os momentos da pandemia. Infelizmente, só temos até junho do ano passado, pelo corte de verbas. A justificativa apresentada pelo ministro Pazuello à época, numa coletiva de imprensa, que não teve absolutamente nada a ver conosco, foi uma justificativa completamente confusa. Nós não vamos manter esse estudo porque nós queremos estudos mais regionalizados e nós vamos começar esses estudos em breve, nenhum deles nunca saiu do papel. A mudança de postura foi radical. Quando o ministro Mandetta liderava o Ministério da Saúde, nós tínhamos contato direto com o secretário de Atenção Primária, com o próprio ministro. Quando entrou o ministro Pazuello, foi nomeada uma técnica do Ministério da Saúde. Como o senhor foi comunicado da descontinuidade do estudo? Pela mídia. Fiquei sabendo por uma ligação. O senhor não foi comunicado? Nunca. Eu fiquei sabendo por uma ligação de uma repórter me questionando por que foi. E eu disse para ela, eu nem sabia, porque eu não acompanhei a entrevista ao vivo. Houve uma mudança nítida de postura após assumir o ministro interino Pazuello, na época era interino, e eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que os resultados mostrando a diferença entre as populações de outras etnias e os indígenas foi o estopim para motivação de descontinuidade do estudo. Aliás, como fica muito nítido pela manifestação do senador Marcos Rogério, esse resultado, que é um resultado de pesquisa é assim, nem sempre dá os resultados que as pessoas gostariam de ver, esse resultado incomoda muito às pessoas ligadas à base do governo, talvez pelo histórico de políticas contra a população indígena que têm sido adotadas. Mas esse foi o resultado da pesquisa, ele foi publicado nos melhores periódicos científicos do mundo, os nossos pares, que devem avaliar a qualidade da pesquisa, consideram ela uma das melhores de todas. Algum outro projeto com financiamento do governo que o senhor coordena? Sim, eu coordeno o Guia Brasileiro de Atividade Física, que é um projeto de interesse do Ministério da Saúde, também foi contratado na época do ministro Mandetta, mas esse projeto tem uma característica. Aliás, o lançamento desse guia vai ser na terça-feira. O senhor foi convidado para o lançamento? Não, até agora eu não recebi. Eu sou coordenador geral do projeto, o lançamento é na terça-feira que vem. Peraí, desculpe, doutor Pedro, só para entender. O senhor é o coordenador geral deste projeto? Isso. O Ministério da Saúde vai fazer o lançamento na terça? Isso. E o senhor não foi convidado como coordenador geral do projeto? Acredito que seja uma falha de comunicação, qualquer coisa, mas até hoje eu não recebi o convite formal para participar do lançamento do projeto, liderado por mim, com a participação de mais de 70 pesquisadores do Brasil. Só mais uma pergunta ao senhor, eu gostaria importante, para depois perguntar à doutora Jurema, no limite do meu tempo. Eu gostaria que o senhor declinasse aqui a diferença dos índices da taxa de contagem de casos e de mortos pelo coronavírus e a diferença dos índices de mortalidade e letalidade. Vossa Senhoria disse aqui na preliminar que o índice reiterado pela ciência a ser adotado deve ser o índice de mortalidade. Eu queria que o senhor explicasse
por que o índice de mortalidade é o índice mais adotado e qual é a diferença do índice de mortalidade e para o índice de letalidade. E se Vossa Senhoria tiver, quais são, pelo menos, os 5 primeiros estados do país com menor mortalidade pelo coronavírus? Olha, senador, primeiro a diferença de mortalidade e letalidade é muito fácil. A gente sempre usa o mesmo exemplo, acidente de avião. Acidente de avião tem uma baixíssima mortalidade. São poucas pessoas sobre o total da população que falecem em acidente de avião. Mas tem uma altíssima letalidade. Das pessoas que sofrem um acidente de avião, a grande maioria delas acaba indo a óbito. Então, essa é a diferença. Letalidade do total de pessoas que pegou coronavírus, quantos vieram a óbito. Mortalidade do total da população, quantos morreram por Covid-19. A letalidade considera o número de casos. E já que nós mostramos aqui nos slides que o número de casos é absolutamente subestimado, não é correto usar para comparações os índices de letalidade. Sobre os 5 estados do Brasil com menores taxas no momento, eu sei que o Maranhão é o menor taxa, eu não me lembro de cabeça agora, posso até buscar as informações dos 5 melhores nesse momento no Brasil. Agradeço, Vossa Senhoria. Eu queria te perguntar, pode ser também para o doutor Pedro, mas também para a doutora Jurema, sobre a questão da validade das vacinas. Já foi dito aqui pelo doutor Pedro, não sei se pela doutora Jurema também, que sobre a circunstância da inviabilidade de alguma estratégia, abre aspas, de imunidade coletiva, fecha aspas, por conta da possibilidade de reinfecção pelo coronavírus. Em relação às vacinas, qual a validade que Vossas Senhorias estimam e os estudos que têm sobre a validade das vacinas, sobre o tempo de validade das vacinas após a aplicação? E aí pergunto complementarmente a isso, se a validade for de 1 ano, por exemplo, o Brasil já não deveria estar se preparando para o ano que vem, já adquirindo as vacinas necessárias para o ano que vem, para eventualmente não termos a situação dramática, trágica que nós estamos vivendo hoje? Obrigada, senador. Vou primeiro afirmar que o estudo que o Grupo Alerta traz aqui, ele tem informações muito objetivas em relação às mortes evitáveis. Nós demonstramos, a partir dos dados disponíveis nos sistemas oficiais, que houve um excesso de morte nas primeiras 52 semanas de 305 mil, do tamanho de 305 mil, e demonstramos, com base em estudos de excelência, de que as medidas não farmacológicas que já estavam conhecidas no primeiro ano da pandemia, se elas tivessem sido utilizadas de forma intensa, elas teriam reduzido a mortalidade. Elas teriam efetivado. Esses estudos é analisado pelos cientistas que nos apoiam nessa afirmativa. Esses estudos são consistentes o suficiente. Mas veja, senador, a ciência não vive de certezas, a ciência vive de dúvidas, não é? É sempre possível contestar aqueles estudos, é sempre possível contestar o nosso estudo. Por isso que esses estudos, e o nosso também, aponta de forma objetiva quais são as premissas, qual é o método utilizado e a que resultados chegamos, para que ele possa ser analisado por outros olhos e ver se houve equívoco, se não foi. Nós estamos seguras de que as informações que estamos trazendo aqui, produzidas pelo doutor Guilherme, pela doutora Lígia, pela doutora Jéssica e pelo doutor Mário, são consistentes o suficiente para as afirmativas que nós fizemos. Em relação à sua pergunta objetiva sobre o tempo de validade da vacina, esse estudo não vai nessa direção. É preciso destacar que há especialistas dedicados a essa informação. A nossa preocupação, o que eu posso afirmar nesse momento, é que os debates, o que está se conhecendo aí, tem muitas perguntas no meio do cientista, e algumas premissas que eles estão colocando é que esse vírus muda, não é? A gente ainda não consegue... O vírus muda, a gente já sabe. Outra coisa que a gente sabe é que a resposta imunológica também tem um tempo. A gente ainda precisa de mais tempo para entender o tamanho e a duração da resposta imunológica da vacina também. Mas os especialistas estão demonstrando que a soma desses fatores, a mutação, mas também o que a gente ainda não sabe sobre o tempo de duração do efeito da vacina, parece indicar, e a doutora Natália Pasternak, que esteve aqui, já afirmou isso, de que parece indicar que vai ser preciso, talvez,
talvez, sugere que pode vir a ser necessário que a gente repita periodicamente a vacinação para garantir a imunidade necessária. Presidente, só a última pergunta mesmo, assim, só é objetivo, assim, primeiro agradecer ao doutor Pedro, ele acabou de ir trazendo aqui para mim os 5 estados brasileiros com menor índice de mortalidade. O Maranhão, Alagoas, Bahia, Pará e Pernambuco são os 5 estados da federação com a menor mortalidade. A última pergunta, e assim eu já encerro, senhor presidente, temos notícias que é de conhecimento de todos os ataques que a ciência tem recebido no país, já falei isso aqui na preliminar, mas nós temos notícias aqui que o senhor, especificamente, doutor Pedro, tem recebido diversos ataques. Então, eu queria ouvir de ambos, doutor Pedro e da doutora Jurema, qual o nível dos ataques que vocês vieram a sofrer por conta da atividade de vocês como cientistas, que tipos de ataques sofreram e como enxergam esses ataques a vocês como cientistas em nome da ciência brasileira. Dito isso, eu encerro minhas perguntas, presidente. Antes de passar para a doutora Jurema, eu queria só fazer uma correção para ficar claro para todos os que estão assistindo, que o doutor Mandetta, quando ministro, disse que o pior cenário seria os 180 mil mortos e que num cenário realista, né, teríamos em torno de 90 mil mortos. Portanto, nós extrapolamos o pior cenário com 194 mil mortos no ano de 2020. Por favor, doutora. Obrigada, presidente. Obrigada, senhor senador Randolph. Primeiro, eu preciso corrigir, senador, se o senhor me permite uma informação. Sou médica de formação, fiz mestrado na COP da UFRJ, fiz doutorado na Escola de Comunicação da UFRJ, mas eu sou fundamentalmente uma ativista, sou a diretora executiva da Anistia Internacional, não me dedico cotidianamente à produção de conhecimento científico como o doutor Pedro. Dito isso, é preciso dizer que na minha posição de ativista, na minha posição de diretora executiva da Anistia Internacional, como meus colegas, né, que dirigem as organizações do Alerta, a gente experimenta, e não somos só nós, não é só o doutor Pedro, nós experimentamos um processo insistente de tentativa de silenciamento da informação, da verdade real e daquilo que a gente traz de alternativa, de informação para corrigir. Essa é uma estratégia que não começou com a pandemia, já está aí há um tempo, mas a grande questão é, primeiro, essas tentativas de silenciamento, a realidade mostra, não estão sendo bem-sucedidas, mas causam desconforto. Mas não haverá silenciamento de nossa parte. No meu caso, esses ataques, muitas vezes, têm um cunho terrivelmente racista, senador. Terrivelmente racista, terrivelmente sexista. Isso é lamentável nessa sociedade que se imagina e que se quer um Brasil de todo mundo. Sou uma brasileira, estou aqui presente, dando a minha contribuição. Não estamos, como ativistas, como diretores de organizações, como pesquisadores e pesquisadoras, não estamos buscando unanimidade nem aprovação. Estamos buscando o direito de participar da sociedade em igualdade de condições. Então, sim, senador, os ataques acontecem, os ataques são lamentáveis. Eu venho do estado e de uma cidade em que uma ativista ficou conhecida mundialmente por ter sido assassinada, Marielle Franco, e até hoje não temos resposta de quem mandou matar Marielle por quê. Ou seja, a situação é extremamente grave. É preciso que as autoridades tomem as medidas necessárias para garantir o direito ao ativismo no Brasil, que contrarie aquele chamado da campanha eleitoral de que vamos acabar com todo o ativismo no Brasil. Muito pelo contrário, não vão acabar com o ativismo, mas é nosso direito exercer o nosso papel em segurança. Obrigado. Jurema, e agora para as suas considerações finais, doutor Pedro Alva, por favor. Senador Randolph, como eu disse anteriormente, quando questionado sobre esses ataques, eu vim aqui para apresentar minha visão científica sobre a pandemia. Todos os ataques sofridos por mim ou pela minha família estão sendo investigados no âmbito adequado. Existe investigação na Polícia Federal, existe investigação na Delegacia da Mulher, existe investigação na Polícia Civil. Todos os ataques estão sendo apurados pelas instituições brasileiras e eu não tenho nada a fazer a não ser confiar na integridade das instituições. Sofri ataques diretamente por parte da base bolsonarista. O próprio presidente da República tuitou em janeiro
um ataque contra mim diretamente, mas obviamente que isso não vai silenciar. Eu vou vir aqui, vou emitir minha opinião científica, embora eu saiba que vir aqui e emitir a minha opinião científica tem um custo pessoal bastante grande, mas eu não posso. Eu fui formado com recursos públicos. Não vou perguntar. Sou filho da universidade pública, onde eu fui estudante, sou professor e fui reitor. Então, eu não tenho o direito de ficar calado em relação aos ataques. Estou aqui apresentando a minha visão. Todos estão sendo investigados nos devidos instituições, Polícia Federal, repito, Delegacia da Mulher, a minha esposa que está ali no final, teve o carro perseguido 2 semanas atrás, está tudo registrado, filmado, isso está denunciado adequadamente. Então, toda vez que saio de casa, de vez em quando tem que tomar cuidado, as pessoas tiram foto. Esses dias circulou na internet, talvez algum dos senadores tenha recebido, uma foto minha sem máscara num restaurante. Eu estava pegando um chiclete para comer e nessa hora estava sem máscara. Doutor Pedro, eu também sofri disso, num café, tomando café. Exatamente. Então, assim, esse tipo de ataque mostra a questão que eu falei lá no começo. Desconstruam cientificamente os argumentos. A tentativa de criar uma narrativa de atacar as pessoas é uma tentativa equivocada. Não tem nenhum problema de discordar da opinião de algum senador aqui. O que eu acho equivocado é tentar atacar a pessoa, porque eu como pesquisador aqui, a doutora Jurema, nós não vamos atacar nenhum senador. A gente vai responder e espera ser tratado com o mesmo respeito. Obrigado, doutor Pedro.